Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa 25ª aula, do nosso curso de Cálculo 4. O nosso objetivo aqui, pessoal, neste vídeo já é começarmos a falar de integrais de superfície. Bem, antes da gente falar de integral de superfície, inicialmente, a gente precisa entender um pouco algumas superfícies, como estudá-las, como analisá-las, como parametrizá-las. Então, neste momento, a gente vai fazer um estudo das superfícies, tá? O que é, como estudar algumas propriedades. Perfeito. Então, ó, pessoal, inicialmente, o que seria uma representação de uma superfície, né? Em geral, pessoal, uma superfície no R3 pode ser descrita como um conjunto de pontos, tá? X, Y, Z, que satisfaz uma determinada equação da forma f de x, y, z é igual a zero. Então, imagina que você tem uma função, essa função aqui, ela é regida pela regra f de x, y, z, e aí uma equação f de x, y, z igual a zero gera exatamente essa superfície. Ou seja, todos os pontos que satisfazem a equação estão na superfície, tá? E a união desses pontos, o conjunto desses pontos forma a superfície. Perfeito. E vamos supor que essa função f seja uma função contínua. A equação 1, pessoal, ela é entendida como uma representação implícita de S. Por quê, né? Porque observe que essa função vai depender de x, y, z igualada a zero, né? Então, a gente não tem assim a noção de quem depende de quem, né? Quais pontos vão satisfazer aquela equação. Então, se porventura a gente conseguir isolar, resolver a equação 1 para uma das variáveis, ou seja, isolar uma das variáveis, ou seja, escrever ela, y, por exemplo, em função de x e z, ou então z em função de x e y, né? Então, se você consegue isolar uma delas, né, que você consegue resolver a equação 1 para alguma das variáveis, das funções das outras variáveis, né? Aí, neste caso, a gente diz que a gente obtém uma representação explícita, né? Explícita da função S, da superfície S, ou de parte da superfície, né? Por exemplo, observe o seguinte, a equação da esfera, né, que a gente já conhece, que é x² mais y² mais z² igual a a², onde o a diz exatamente o raio aí. Bem, é uma equação da esfera de centro na origem, né? Bem, observe que essa equação, ela poderia passar, no caso, o a ao quadrado para cá, né, menos a ao quadrado, ficaria igualado a zero, né? Então, isso aqui é uma equação representada numa forma implícita, tá? Uma representação implícita, certo? E como seria, por exemplo, uma representação explícita? É simples, né? Por exemplo, imagina que você resolve essa equação para z em função de x e y. Então, em outras palavras, você isola o z, né? Então, isolando o z, o que você ia fazer aqui, ó? Você ia passar o x² e o y² para o outro lado. Então, ia ficar z² igual a a² menos x² menos y². Aí, como esse quadrado tá o z ao quadrado, você ia passar para cá como raiz. Como passa para cá como raiz, vai ficar mais ou menos, né? A raiz quadrada de a² menos x² menos y², certo? Então, você vai ter duas soluções, tá? Então, se você isola, você escreve essa equação para z, né, em função de x e y, então você vai obter exatamente essas soluções. O z vai ser a raiz quadrada de a² menos x² menos y², ou z vai ser igual a menos a raiz quadrada de x² menos y², certo? Ou seja, de certa forma, você quebrou a superfície em duas partes, né? Cada uma dessas equações aí acima, né, dessas daqui, constitui uma representação explícita de uma parte da esfera. Mais precisamente, pessoal, é o seguinte, se você está analisando positivamente, né, então você está pegando a parte da esfera que está acima do eixo Z, né? Ó, isso aqui vai ser positivo, certo? O módulo, a raiz quadrada é sempre maior ou igual a zero. Então, você está pegando, digamos assim, essa parte da esfera que está acima do eixo Z, certo? Agora, se você está considerando o z igual a menos a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, então você está analisando o quê? A parte da esfera que está abaixo do eixo x,
certo? Abaixo do eixo Z, desculpa. Então, ó, você está pegando parte da esfera com essas representações explícitas. Assim como fez para a questão de isolar o Z em função, ou seja, resolvendo para Z em função de x e y, poderia resolver para x em função de y e z, poderia resolver para y em função de z e x, né? A mesma coisa, basicamente. Essas esferas só iam ficar meio que alternando, né? Se fosse para y em função de x e z, então, por exemplo, essa esfera ela estaria aqui sobre o eixo, né? Estaria meio para cá, né? Assim, para cá, né? Dobra ela, rotaciona para cá, pro positivo no eixo y, negativo o contrário para cá, né? Para o lado do... Então, ela ia ficar meio que ó, mudando aí de eixo, mas você pode fazer também, tá? Bem, pessoal, entendido isso, que seria a representação de uma superfície, né? Como a gente representa, representação implícita e representação explícita, certo? Vamos agora à questão da parametrização, né, da superfície. A gente vai conseguir parametrizar também, assim como a gente faz com uma curva, né? Uma superfície a gente também consegue parametrizar. E nós vamos entender inicialmente que seria uma parametrização através de equações paramétricas, tá? Bem, imagine que você tem uma superfície S no espaço, tá? E os pontos de S são determinados pelas equações. Então, imagina que as equações, ou seja, então, lembra da curva? A curva é o seguinte, ela é uma função, quando a gente falava assim, ó, R de t, né? Então, a R de t vai ser o x de t, né? Y de t, Z de t, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma curva de uma variável, no caso assim. Perfeito. Então, observe que as componentes da nossa função vetorial seriam funções de t, né? A mesma coisa aqui. Então, quando a gente quer parametrizar através de equações paramétricas, né, a superfície, então o nosso x, né, o nosso x é determinado por uma equação x que vai depender de u e v, nesse caso. Então, aqui a gente vai depender de dois parâmetros, tá? O y vai ser parametrizado, ou seja, o y vai ser y de u de v, o z vai ser z de u de v, tá? Ou seja, onde x, y, z são as funções contínuas, né? São funções contínuas de u de v, ou seja, são aquelas funções escalares que a gente conhece, definidas numa região conexa a R, do plano UV, certo? Do plano UV. As equações aqui, essas equações, eles são chamadas de equações paramétricas, tá? Cada equação dessa é uma equação paramétrica da superfície. Perfeito? Ou seja, equações que descrevem os pontos da superfície. Então, o x do ponto vai ser dado por essa função, x de u de v. O y do ponto vai ser dado por y de v. E o z do ponto vai ser dado por uma função z de u de v. Então, teoricamente, teria que encontrar quem seriam essas funções, certo? Bem, observe o seguinte, né? Que se denotarmos por R de U de V, o vetor posição de um ponto qualquer da superfície, né? Então, quem seria esse vetor? Seria esse vetor aqui, né? O x, y, z, né? Só que o x, de acordo com a gente viu lá, ele é o x de U de V. O y é y de U de V e o z é z de U de V. Então, esse seria o vetor posição na superfície. Então, significa que para cada ponto que eu pego na região, imagine aqui, ó, você tem uma região R no plano UV, né? No plano UV. E aí, por exemplo, você pega um ponto UV, qualquer, nessa região. Então, para cada ponto nessa região R, você vai levar num ponto na superfície. Esse ponto na superfície, ele vai ter um vetor posição, né? Ou seja, o vetor posição, ele vai ter componentes x de u de v, y de u de v e z de u de v, certo? Vai ter essas componentes aqui. Então, as componentes desse ponto são funções de u de v, ou seja, são funções escalares aqui, né? Que para cada ponto nessa região R, tu vai levar, né? Aqui nesses pontos nos planos x, y, z. Então, x u de v, y de u de v, z de u de v leva aqui e você forma um ponto na superfície S,
certo? Em outras palavras, pessoal, podemos dizer, então, que a nossa superfície, né, S, ela pode ser parametrizada, né, dessa forma. R de U de V, né, vai ser X de U de VI mais Y de U de VJ mais Z de U de VK, tá? Perfeito? Dessa forma, a superfície S pode ser parametrizada pelas equações em 2 e pode ser representada pela seguinte equação vetorial, que é essa equação que eu acabei de ler, certo? Então, está aqui uma parametrização, né, para a nossa superfície S. Então, a gente tem que determinar quem são essas funções, que depende de U e V, né, X, Y e Z, onde U e V pertencem a uma determinada região R, onde a gente tem que determinar também quem é essa região R, certo? Como sempre, a gente entende melhor com os exemplos, né? Então, vamos entender. Ó. A equação vetorial, imagine essa equação vetorial aqui, ó. R de U de V, que é U na direção de I, mais T na direção de J, desculpa, acho que não era T, era V, deixa eu apagar aqui. Tá? É V aqui, VJ, mais U quadrado mais 1K. Então, aqui você observa claramente que essa função aqui, U, ela está fazendo o papel de X de U de V. Embora seja X de U de V, não significa que necessariamente precisa depender de U e V. Pode depender só de U, pode depender só de V, pode não depender de nenhum, certo? Pode ser uma constante aí. Essa função aqui, V, está fazendo o papel de quem? De Y de U de V. E U quadrado mais 1 está fazendo o papel de Z de U de V. Então, aqui está a nossa parametrização através de uma equação vetorial, certo? De duas variáveis. Perfeito. E aí, estamos dizendo o seguinte, ó, que essa equação vetorial, ela vai ser descrita, né, para U variando de menos 2 a 2 e o V, novamente, errei aqui, acabei trocando aqui o parâmetro, o V variando de 0 a 5, tá? O V variando de 0 a 5. Bem, o que eu posso dizer é que essa função vetorial nesta região, né? Isso aqui, ó, quando você varia o U e o V, você está pegando exatamente a região que você está calculando o R. Representa uma superfície parametrizada em R3. Aí o que a gente pretende fazer aqui é encontrar quem é essa superfície. Então, para a gente encontrar essa superfície, eu vou eliminar os parâmetros U e V das equações paramétricas, tá? Então, observe que eu já até falei para vocês, as nossas equações paramétricas é dado pelo quê? O x, né? A gente já viu aqui, é exatamente o y é o v e o z é exatamente o quadrado mais 1. Aí, o que eu noto? Observe, se o u, né, se o x é u, então no lugar do u aqui, eu posso substituir pelo x. Então, o z fica z igual a x ao quadrado mais 1. Então, eu estou eliminando esses parâmetros, né, u e v, e passando simplesmente para o plano que a gente conhece, que é o z dependendo de x, de y, de z, né? Então, estou escrevendo o z em função de x, né, e o y é constante igual a v. Perfeito. Então, essa aqui é o que a gente chama de equação cartesiana. E uma vez que o u está variando de... O x é igual a u, né, aqui. E o x e o u, olha aqui, o u está variando de menos 2 a 2. Então, se o x é u, o x também vai variar de menos 2 a 2. E uma vez que o y é v e o v está variando de 0 a 5, então o y também vai variar de 0 a 5. Perfeito? Ok, então eu eliminei, digamos assim, a região, o u e o v, né, e passei tudo para a coordenada cartesiana x, y e z. Então, vamos entender o que significa essa superfície. Né? Primeiro, z igual a x ao quadrado. O que é isso daqui? Isso aqui é uma equação da parábola, né? É uma parábola, né? Ó, a gente sabe que x ao quadrado, qual seria o gráfico dela? É a parábola centrada na origem, né? Quando a gente soma 1, significa que é essa parábola uma unidade acima, certo? É basicamente isso. Então, aqui a gente está levando em consideração o plano xz, ó, xz. Então, o z depende de x. Então, é como se fosse aqui, ó, tá aqui o x, tá aqui o z.
Olha só para esses dois eixos. Então, aqui a gente tem o quê? Uma parábola, que é simplesmente... Essa parábola aqui é a função z igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 1, certo? X ao quadrado mais 1, tá aqui a parábola. Perfeito, só que o y vai variar de quanto a quanto? De 0, ó, a 5. De 0 a 5. E o x varia de menos 2 a 2. Então, não estou pegando toda a parábola, estou pegando o x que varia aqui, ó, de menos 2 até 2 aqui no final, aqui no fim, tá? Aí, leva até a parábola, e essa parábola meio que ela caminha para cá. Então, a nossa superfície é a intersecção de tudo isso daqui, tá? Essa é a regra aqui, ó, U, V e isso daqui. Então, a nossa superfície, galera, vai ser exatamente esse cilindro aqui, né? Que a gente pode chamar de cilindro parabólico, né? Cilindro parabólico. Então, nós temos essa superfície, essa nossa superfície S, tá? Neste caso. Espero que vocês tenham entendido. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de algumas representações paramétricas de algumas superfícies bem comuns, né? Bem conhecidas por nós. Por exemplo, a primeira dela é a própria esfera, né? Como a gente parametriza a esfera? Essa é a pergunta, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos tomar a esfera aqui, vamos analisar primeiro geometricamente. Está aqui a nossa esfera, tá? Nossa esfera, bem conhecida. Então, imagine que eu pego um ponto aqui na esfera, peguei um ponto P, tá? Esse ponto, claramente, ele vai ter aqui componentes x, y, z, né? Ó, peguei aqui, leva para cá o z, o y e o z, x, y, z, certo? Tá aqui o nosso ponto P. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Observe, só tracei uma linha aqui, né? Só para a gente ver melhor. Então, observe o seguinte, pessoal. Que quando eu projeto aqui, né? Formo aqui, eu tenho alguns retângulos, né? Primeiro eu tenho um retângulo aqui formado. O ponto quando você projeta P aqui no solo, você vai pegar um ponto P0, tá? Esse ponto P0 a gente poderia dizer que teria componente, por exemplo, o próprio X, né? Y, só que o Z é 0, né? Certo? O Z é 0, tá no solo. Perfeito. Aí o que eu chamo a atenção para vocês? Eu quero encontrar uma parametrização para esse ponto, para a esfera. Então, no fundo, eu tenho que saber como esse ponto P pode ser escrito em função, digamos assim, das coordenadas U e V. Quem seriam essas coordenadas U e V? Seriam os ângulos formados por esses triângulos aqui que eu vejo retângulo. Quando eu projeto aqui, né, a gente forma um triângulo retângulo bem aqui, ó, que tem essa altura aqui vai ser Z, né, acabar sendo Z, e aqui é exatamente o, digamos assim, o vetor posição, né, do ponto P0, certo? E aí você tem um triângulo retângulo bem aqui também, ó, X, né, X, Y aqui, a altura dessa daqui é Y, né, que é exatamente essa altura aqui, ó. X aqui na base e Y aqui. Perfeito. Como é que eu vou proceder? Eu vou primeiramente pegar esse retângulo aqui, ó, esse triângulo. Aqui, ó, o ângulo V é o ângulo formado pelo segmento OP, né, que é esse segmento que vai daqui a aqui, por esse outro segmento OP0, tá? E U vai ser esse outro ângulo aqui, que vai ser formado pelo segmento OP0 e, por exemplo, o próprio eixo 0 OX aqui, né, OX, por exemplo, tá? Então, eu vou primeiro pegar esse triângulo, isso aqui significa triângulo, tá? Não vamos confundir com delta. O triângulo, estou dizendo que isso aqui é o triângulo POP. Quer dizer, P0, OP, ó. P0, tá aqui o P0, OP. Então, estou nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo. Eu preciso descobrir quem são os... Aqui, nesse triângulo, a gente tem as componentes do quê? Esse segmento, né? OP0, a altura, que é o Z, e aqui a hipotenusa desse triângulo, que é o raio da circunferência, que é A. Certo? Perfeito.
Então, imagine que eu queira calcular o cosseno desse ângulo V. O que é o cosseno? É o cateto, né, adjacente, né, pela hipotenusa, certo? Cateto adjacente pela hipotenusa. Certo? Então, no caso, vai ser o quê? U, que é o cateto adjacente aqui ao ângulo U. É exatamente esse ângulo, esse cateto, esse lado aqui, né? Esse lado aqui, esse segmento é o segmento de comprimento OP0. Então, é OP0. Então, estou colocando aqui, ó. Cosseno de V é OP0 sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui, ó, quem é a hipotenusa? É A, né? É A, sobre A. De onde eu posso isolar o OP0, e isso daqui vai ser, ou seja, passo A aqui, A cosseno V. Perfeito. E quem seria o seno do ângulo? O seno desse ângulo V aqui, ó. O seno desse ângulo V. O seno desse ângulo V vai ser o quê? O cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? Vai ser essa altura aqui, ó. Esse lado aqui. Só que esse lado aqui tem exatamente esse comprimento Z. Então, vai ser Z sobre a hipotenusa, que é A. Então, o seno de V vai ser Z sobre A, de onde Z vai ser A seno V. 2. Perfeito. Então, eu já até encontrei aqui quem seria o Z, né? O Z é A seno V. Perfeito? Ok. Agora vamos olhar, pessoal, para o outro triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. O, né? Eu poderia dizer OP0, o triângulo P0, OP1, por exemplo. Imagina que esse P1 fosse exatamente esse. Poderia até colocar X também aqui, ó, X, né? Mas tudo bem. Imagina que P1 seja um ponto aqui qualquer. Um ponto aqui, por exemplo. Tá? É esse triângulo. Então, isso implica que quem seria o cosseno? Agora a gente está olhando para esse ângulo aqui, ó. Para esse ângulo U, tá? Quem seria o cosseno de U? Olha aqui, cosseno de U é o cateto adjacente, que é esse cateto aqui, ó. Só que esse cateto aqui tem comprimento o quê, pessoal? X, ó. Daqui até aqui é X, certo? Então, é X sobre a hipotenusa. Só que quem é a hipotenusa? É exatamente o segmento aqui, OP0. Ó, hipotenusa, o cateto que está oposto aqui, OP0, certo? Então, o cosseno de U é X sobre OP0, de onde você isola o X, passa o segmento OP0 multiplicando aqui, aí vai ficar, X vai ser OP0 cosseno U. Análogo, pessoal, quem seria o seno desse ângulo U? Cateto oposto, né? Ó, que já é o Y, que é esse lado aqui, ó. Só que esse lado aqui é o mesmo desse lado bem aqui, que é Y. Então, é Y sobre a hipotenusa, que é OP0. Então, o Y vai ser Y sobre OP0, onde o Y é OP0 sendo U. Só que aí você pode usar a relação aqui de 1, né? Porque OP0 é A cosseno V. Então, você pode substituir aqui e aqui, certo? É aqui. Então, quando você substituir OP0 por A cosseno V, né? Você vai simplesmente encontrar que X é A cosseno V cosseno U e o Y é A cosseno V seno U, tá? Só substituir aqui. Aí você já tem essa parametrização, né? Porque o Z é A seno V, o X é A cosseno V seno cosseno U e o Y é A cosseno V seno U. Então, assim você encontra as suas equações paramétricas, né? Essas equações aqui em 7 constituem uma parametrização, né, da esfera. E a nossa equação vetorial, né, a nossa equação vetorial é dada simplesmente quando você coloca, né, a tua função vetorial R de UV igual a x, né, que é essa função aqui, A cosseno V cosseno UI, mais A cosseno V seno UJ, mais A seno VK, tá? E aí nota a questão do parâmetro, né, a questão do U e o V, tá indo de quanto a quanto. Percebe que o U é esse parâmetro bem aqui, né? Então, para você escrever toda a circunferência, você tem que girar isso aqui o quê? Uma volta completa, né? Então, o U tem que variar o quê? De 0 a 2π, né? De 0 a 2π. Então, o U vai de 0 a 2π. E aqui, pessoal, quando a gente está aqui, isso aqui, pessoal, e quando a gente está bem aqui embaixo, né? A gente já está olhando nesse eixo, nesse sentido, né? Aqui a gente sabe que é π sobre 2, que é 90 graus, né? Aqui também é menos π
sobre 2. Então, nesse caso, o V, que já é esse ângulo que gira assim, ó, que gira nesse sentido aqui, né? Por exemplo, né? Então, ele já precisa variar de quanto a quanto? De menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Menos π sobre 2 até π sobre 2. Quando você for considerar essa parametrização nessa região, aqui, né, de U variando de 0 a 2π e o V variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, você descreve toda a esfera. E claro que você pode ir adaptando esses parâmetros para pegar simplesmente parte da esfera, né? Por exemplo, você poderia pegar o U variando de 0 a π só, então você ia pegar só aquela parte de trás, né? Ou de π a 2π, né? Você pegaria essa parte da frente. Enfim, você pode fazer essas adaptações aí para pegar parte da esfera só. Perfeito? Ok. Uma outra parametrização, pessoal, é a parametrização do cilindro. A gente sabe que a equação do cilindro, né? Consideramos um cilindro vertical dado por essa equação. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais x quadrado mais y ao quadrado mais igual a quadrado. Isso aqui a gente sabe que é a equação de uma circunferência, né? Digamos assim. Mas o cilindro é simplesmente você traçar as circunferências e fazer o z variar, né? De mais a menos infinito aí, certo? Então, e a equação da circunferência aqui, a gente já tem uma parametrização por ela, né? A gente já viu lá desde sempre, já está acostumado, né? Coordenadas polares, o x é a cosseno u e o y é a seno v, seno u, né? Onde você pode ver aqui, né? Porque aqui embaixo, no solo, você tem a circunferência, de onde você tira essas parametrizações que eu já expliquei várias vezes ao longo do curso, então acredito que vocês já estão acostumados. E claro, se você pega um ponto na circunferência qualquer, então aqui no solo ele vai ter essa parametrização, né, no XY, no plano XY, só que a altura z, né? A altura z. Se eu pego um ponto qualquer, a altura desse ponto vai ser dada pela própria componente v. Então, uma parametrização do cilindro é dada dessa forma, né? X é igual a cosseno u, y é a seno u, e o z é simplesmente a altura. E aí você vai descrevendo o cilindro. Se você fazer o v tender de menos infinito até mais infinito, você tem aí, digamos assim, o cilindro todo. Então, uma equação, uma parametrização, né? Uma parametrização do cilindro é dada por essa equação vetorial, né? O x, o y e o v, certo? E claro que o u precisa dar a volta completa, né? Que aqui é o raio, o ângulo, né? Dessa circunferência aqui. Então, dando uma volta completa, descreve todo. E o V, ele pode ir de menos infinito até mais infinito. Aí você vai descrever exatamente todo o cilindro, certo? Perfeito, pessoal. E aí, pessoal, eu deixo assim como um exercício, não necessariamente que eu vou cobrar, mas eu encaminho vocês, eu acredito que seja interessante, vocês pensarem na parametrização de duas figuras a mais, né? Seria interessante. Principalmente que são o cone e um paraboloide, tá? No fundo, o livro da Diva, ela está feito lá no livro, tá? Eu só não quis para não ficar muito extenso o nosso vídeo, mas está tudo feito lá. Eu queria que vocês lessem para entender melhor essas duas parametrizações a mais aqui, que eu não vou falar aqui. Mas eu espero que eu já tenha dado base para vocês, para entender mais ou menos como é que funciona essa ideia, tá? Então, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui, né? Nós estamos falando um pouco de como entender essas superfícies, como parametrizar, tá? Que é muito interessante. As superfícies que a gente vai usar no nosso curso, basicamente vai ser essas superfícies que a gente está apresentando aqui, né? Esfera, cilindro, paraboloide, essas coisas. Então, é muito bom a gente já ter uma noção, né? De como parametrizar essa superfície para quando a gente precisar não tiver dificuldade, né? A parametrização do paraboloide é essa. A parametrização da esfera é dada dessa forma. Pronto, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula, tá bem? Bons estudos a todos.